Na Fórmula 1, eles seriam os retardatários. Aqueles corredores que passam a corrida vendo os líderes de longe. Como esses corredores meio atrasados, alguns setores da B3 tendem a andar mais devagar na recuperação dos preços das suas ações. Uns já estão até em alta no ano, como o varejo. Outros estão andando devagar. Isso não quer dizer que o setor não tenha suas vantagens e nem que as empresas sejam ruins. Mas a recuperação após a pandemia pode ser mais desafiadora. E quais setores são esses? Em geral, aqui no Cafeína a gente mostra quem vai bombar. Mas hoje, eu e o Sami vamos fazer o contrário. Quais são os setores e empresas que devem ficar atrás da valorização do Ibovespa? É um programa de alerta, o que também pode representar uma oportunidade para você. E ainda no giro de notícias, a prisão de Fabrício Queiroz e a demissão do ministro da Educação. Roda a vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, sextou, Doni. Você, como um bom apreciador das boas coisas da vida, os planos de final de semana devem estar muito bons na sua mansão, que fica 2 horas de helicóptero aqui da nossa sede. Agora, o que temos de bom? Eu achei que era uma piada. Não tem piada era. hoje. Não, hoje tem recados importantes. Primeiro recado é o Alexa. Certo. A gente já falou aqui, o Alexa, que é um smart speaker, fez a parceria lá com o Invest News. Então, se você perguntar para o Alexa, tem que habilitar o skill, quais as novidades do Invest News, você vai ouvir o nosso Cafeiola no speaker. Certo. Agora, quem é cliente da Easy Invest, cliente ativo, né? O cara que já fez algum investimento na vida pela Easy Invest, ou quem fizer até hoje, sexta-feira, vai ganhar um cupom de R$150 de desconto para o Echo 5, que é o Alexa com visorzinho, custa R$500, com 150 vai para 350. E esse é um que não tem desconto, o preço dele normalmente é cheio. Tem uns que já estão com desconto, que são modelos mais antigos. Então esse é o primeiro recado. Certo. O segundo recado é para o pessoal que quer ficar o dia inteiro, os traders, o pessoal que quer ser do negócio. O que acontece? Do balacobaco. Você pode ficar lá no Telegram, tem o Telegram. Sim. Quem nos indicou foi o Sérgio Moro, certo, que ele usava bastante o Telegram. E aí, o Telegram, não, por que a gente faz no Telegram? A gente já explicou, porque o WhatsApp ele tem pouco, você não pode ter um grupo de muita gente, de 1.000, 2.000 pessoas. No Telegram pode. Então, a gente vai deixar o link, vou pedir para o querido Zanuto deixar o link e deixar a descrição, que é o grupo do Easy Trader. Então, o que você vai ver nesse grupo? Você vai ter as matérias lá que saem no Invest News, algumas delas. Você tem a equipe de analistas lá da Easy Invest, que é o José Falcão, o Fábio Macedo, o Garoni. Então, são esses os recados. Piada não tem muito, porque eu estou sem estoque. Chega sexta-feira, eu já estou mais cansado. Tá sem o estoque inicial, mas no final deste programa, para compensar, o Samidana vai dar 2 a 3 piadas na sequência. Então vai ser uma loucura, espera. Vamos lá, olha só, o que acontece? Vamos aqui botar na tela o tema de hoje, a gente já falou logo ali na escalada, né? Estamos falando dos setores, das empresas que estão, digamos assim, atrasadas em relação ao Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores. Vamos então esmiuçar um pouco mais. Eu lembrei de uma frase boa para quem eu tocava, né? Eu toco piano, que fala assim: baterista que se adianta, não, baterista que atrasa não adianta. Certo. Baterista que atrasa não adianta. Então é uma piada muito sem graça, nem o Doni, que é meu colega, riu, mas tudo bem, fica aí para a próxima tentativa. Então eu lembrei porque tem a ver com atrasadas. Muito bem, então aqui a gente vai falar desses 5 setores e de algumas dessas empresas que estão inseridas nesses setores e que estão ali um pouco camelando para chegar perto do Ibovespa. Olha só, juros baixos, inadimplência em alta. Além disso, concorrência das fintechs, recessão e no começo do ano, uma intervenção do governo nos lucros. O cardápio para esse segmento não vinha assim, digamos assim, totalmente tranquilo. Vamos colocar aqui na tela. Então a gente está falando do setor bancário, o primeiro segmento que nós escolhemos aqui para abordar nesse assunto. O que acontece? O setor já vinha de um ambiente relativamente tenso, com esses elementos que eu citei,
teve ainda a pandemia do coronavírus. Isso tem colocado as ações dos bancos atrás do principal índice da B3. No primeiro trimestre, Bradesco, Itaú e Santander viram o resultado encolher mais de 5 bilhões de reais devido ao aumento de calote nas dívidas e também de acordo com as provisões que já ficaram lá separadas, né? Então, é possível que essa conta passe dos 21 bilhões de reais se a gente analisa para frente com essa reserva que os bancos já fizeram. Os bancos já tinham começado o ano sendo afetados pelo limite de 150% ao ano imposto pelo Banco Central na cobrança de juros do cheque especial. Também era previsto, no começo do ano, que os bancos viriam sofrer mais com a concorrência das fintechs, aquelas financeiras que usam a tecnologia como base dos negócios e trazem concorrência para o setor. No final de março, a Fitch alterou a perspectiva do rating do setor bancário de estável para negativa. Lembrando que eles ganham muito dinheiro, os bancos, mas com isso que a gente está falando, eles passaram a ganhar menos. E aquela história, se todo mundo já incorporava um lucro de X e o lucro vem abaixo, por maior que seja o lucro realizado, decepciona o mercado, os preços caem. E eu acho que é bom reforçar esse ponto, sabe? Porque se o setor andou mais devagar que o Ibovespa nessa recuperação, a gente ainda está falando de bancos sólidos, de empresas lucrativas, com carteira de crédito considerável, 2 trilhões de reais só do Itaú, por exemplo, com preços muito atraentes considerando a queda no ano e de um possível aumento da concentração do setor devido à dificuldade de alguns bancos menores em enfrentar a economia num ambiente desfavorável. Os grandes, é claro, que tem caixa, tem estofo, vão aguentar. Então, é um primeiro segmento que a gente fala com ponderação, assim, né? Ele, até hoje, no ano, teve um desempenho pior que o Ibovespa, mas é também um setor muito sólido e isso pode ser algo interessante para os seus investimentos. Vamos logo para o segundo segmento, Sam, ele está aqui na tela. A gente está falando aqui do setor de bebidas e alimentos, tá certo? O que acontece? A crise desencadeada pela pandemia do coronavírus impacta diretamente o balanço das empresas, que já tinham sido bastante penalizadas. Com o consumidor gastando menos, a perspectiva é de menos lucros nos próximos meses. Um exemplo da turbulência desse setor para os acionistas a gente pode ver no desempenho das ações da BR Foods. Desde 2016, a queda é de quase 70%. Agora, não dá para juntar todo mundo no mesmo saco. Algumas empresas desse setor tendem a sofrer mais do que outras. Então, se a gente pegar a JBS, que é exportadora, tende a se beneficiar mais com o dólar. Inclusive, a Marfrig é a única que supera o Ibovespa, pelo menos até agora. Então, você tem que olhar se ela tem mais foco no mercado internacional, mais aqui. E claro, né, de novo, a BR Foods teve esse desempenho ruim desde 2016, porque teve várias confusões aí, uma falta de atualização, está correndo atrás. E se as vendas para o exterior devem continuar beneficiando essas empresas, a queda no faturamento com a crise econômica interna, essa é praticamente certa. Então o setor de alimentos é muito dependente da situação da economia, do consumo das famílias e acaba assistindo com uma certa frustração o que deveria ser o ano da grande recuperação abortada após o coronavírus. Então, mais uma vez, nessas organizações, neste país, o cenário é incerto, emendando duas grandes crises de 2015 para cá. No caso da Ambev, o problema veio de bares e restaurantes que estão fechados ou operando com fortes restrições, o que, obviamente, afeta o consumo de bebidas. E a perda de renda dos trabalhadores, ou seja, a pessoa não ganha menos, também tende a reduzir, principalmente bebidas alcoólicas, que é um pouco de supérfluo. O aumento da procura dos consumidores pelos supermercados em março não chegou a compensar a queda da frequência às lojas. Dá para ver isso pelos resultados do Pão de Açúcar no primeiro trimestre. Final da linha lá do balanço, prejuízo de 130 milhões. Mesmo tornando os itens de supermercado um dos principais gastos aí do brasileiro disso. Ou seja, crise, o cara vai no mercado, é indispensável, mas gasta menos. Ou gasta em marcas que são mais baratas. Então, ou ele está consumindo menos em quantidade ou em qualidade no sentido financeiro. É isso. Vamos para um terceiro segmento que merece atenção. No começo do ano, alguns analistas já apontavam que o setor de petróleo
estava entre aqueles que iriam performar abaixo da variação do Ibovespa. O preço do barril vem caindo há quase 2 anos e então surgiu ainda a pandemia, o coronavírus. Isso colocou muita incerteza no caminho das empresas desse setor, principalmente a Petrobras. O segmento esse ano enfrentou uma guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, que derrubou o preço do barril do petróleo e, além disso, já vinha de uma situação de queda de preços devido à superprodução de petróleo no mundo, com os produtores americanos de xisto inundando o mercado, que sempre foi um grande comprador, e o aumento da produção de países como o Brasil também acabou tendo um impacto nesse sentido. Então, os Estados Unidos produzindo muito, ele parou de comprar tanto quanto comprava, aquele imbróglio entre Rússia e Arábia Saudita, produtores aumentando o número de barris. Tudo isso fez com que os preços fossem achatados, né? Todos esses fatores já deixavam o preço do barril lá na faixa dos $35 e depois veio para baixo ainda. Sabe? E mesmo assim havia quem olhasse o setor com otimismo. A própria Petrobras, por exemplo, iria se beneficiar bastante do aumento da produção com pré-sal. E aí, de novo, coronavírus. Com as medidas de isolamento, consumo despencou, levando de novo, o que você falou, aumento dos estoques, enfraquecendo os preços. Por tudo isso, o setor de petróleo vive uma crise, talvez, se não a mais profunda, uma das mais profundas da história. E no longo prazo, pesa, se a gente analisar nesse sentido, também a mudança de comportamento dos consumidores, né? Com veículos elétricos, por exemplo, vão ter cada vez mais espaço. Aí você fala, não, mas isso é uma coisa lá longe, não tem nada a ver agora essa análise, mas pega o Goldman Sachs, por exemplo, estimou nessa quarta-feira que em 2021 os investimentos em energias renováveis vão superar pela primeira vez os valores investidos em petróleo e gás no mundo. É um dado bem impactante, muito robusto. No aspecto positivo, o último balanço da Petrobras mostrou que a produção do pré-sal segue aumentando e sendo uma parcela importante da receita da empresa. Com a recuperação da economia da China, aumentaram também as exportações. Não está fácil para quem acreditava nesse setor, mas existe, como em todos os outros que a gente citou, uma incerteza enorme. Inclusive, tem dúvidas sobre uma segunda onda do coronavírus que pode ter de novo impacto no consumo, nas empresas e, por conseguinte, no preço das ações. Mesmo com a recuperação seguindo seu caminho, a estimativa da Agência Internacional de Energia é que em 2021 o consumo ainda fique 2,5% abaixo do consumo pré-coronavírus. Mas se o setor tem problemas, a PetroRio tem melhores perspectivas. A empresa chegou a ser cogitada como a small cap do ano lá em janeiro. No primeiro trimestre, reverteu um prejuízo de 39 milhões no mesmo período de 2019 para um lucro de 128 milhões. A empresa tem um bom horizonte devido à compra da concessão do Campo de Frade no ano passado, tendo registrado um aumento de receita de 60% esse ano, com todos os problemas que tiver. Isso. Então, vários aspectos aí ligados ao setor de petróleo. A gente citou algumas das empresas, alguns dos desafios no horizonte. Vamos dar uma olhada em mais um segmento que merece a sua atenção. Tá aí. Bom, esse a gente já falou bastante, mas vale aprofundar um pouco mais, né? Mesmo com uma recuperação da economia para as empresas aéreas e a área de turismo, os problemas devem continuar por um tempo. Existe consenso no mercado de que só uma vacina contra o coronavírus, encerrando de vez a pandemia, pode trazer de fato, assim, com a mesma robustez, os turistas e os demais viajantes de volta no ritmo em que estavam. Até lá, a tendência é de que os resultados das empresas sejam bastante afetados, bastante impactados. As ações dos dois setores estão entre as que mais caíram no ano. Para dar uma olhada, tanto as ações da Gol como da Azul, e também podemos incluir a CVC, elas foram as mais penalizadas pela disseminação do coronavírus. Segundo o IBGE, em dado divulgado na última quarta-feira, o setor teve retração de 73,4% em abril, na comparação com março. Isso que março teve praticamente só 15 dias, porque tivemos também medidas de proteção contra o coronavírus que entraram em vigor na maior parte das cidades na segunda metade do mês. O cenário continua incerto, mesmo agora que as linhas aéreas são retomadas e fronteiras, de alguma forma, estão sendo
reabertas, como ocorreu nos países da Europa nessa semana. Segundo a IATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo, no mundo, as perdas das aéreas no segundo semestre devem chegar a 39 bilhões de dólares. Não, é muita coisa, é muita coisa. E apesar de alguma recuperação, as empresas aéreas vão ser afetadas por bastante tempo ainda pelo temor de passageiros de eventualmente se contaminar em um ambiente como aquele de aglomeração e também por algumas transformações, como a troca das viagens de negócios por reuniões remotas, à distância, teleconferência, Zoom, qualquer coisa do tipo. O turista de negócio sempre foi uma parte bastante importante para as aéreas e também bastante importante para o setor de hotelaria, que está ligado à viagem. Sabe por quê? Porque o cara, quando vai viajar, ele fala, semana que vem compra uma passagem. Ele não é tão sensível a preço. Ele é mais pela comodidade, pelo horário. Então eles pagam as tarifas mais altas, tanto em hotéis quanto em aéreas. A família normalmente se programa mais, paga menos. Então isso é um problema, porque a gente também não sabe, na volta pós-pandemia, se as empresas vão continuar mandando executivos, porque agora teve uma adaptação, ainda que à força, para meios remotos de comunicação. Bom, no setor de turismo, da qual a CVC faz parte, a perspectiva para os próximos anos, ou até surgir uma vacina contra o Covid, não são as melhores. Entrar em um avião, se hospedar em hotel, dependem muito da confiança do turista, que está absolutamente abalada. O setor de turismo vive um encolhimento com o fechamento de hotéis e pousadas, o que afeta também a CVC. Ou seja, CVC tem dias difíceis pela frente. O que, obviamente, a gente fala, dias difíceis, quer dizer que o preço também já caiu bastante. Então pode ser uma oportunidade. A gente está falando aí para os nossos espectadores quais são os pontos que vão definir o sucesso ou não desses setores. É isso. E alguns segmentos e empresas que até agora no ano tiveram um desempenho pior que o Ibovespa, tá certo? O Sami teve que cancelar a sua viagem para Bora Bora. Porque, infelizmente, a conjuntura não permitiu, né? Tá tão ruim para nós, brasileiros, que estamos proibidos de entrar nos Estados Unidos, mas estamos proibidos de entrar no Paraguai. Para quem? Paraguai! Primeiro, aí é o fim da... É o fim, só o Ronaldinho que tá lá. Mas ele não pode... O pessoal esqueceu dele lá, né? Não, mas tá melhor que a gente. Tá? Porque tá todo mundo preso. Ele tá lá no motel, parece, né? Não sei. Você que é amigo dele, do R10. Zero. Vamos lá, olha só, mais um segmento. Vamos dar uma olhada aqui, é o setor siderúrgico. O que acontece? Os produtores de aço do Brasil tiveram que rever as previsões para 2020 por causa da pandemia. Aos poucos, a produção de aço foi reduzida. A expectativa é que a demanda se mantenha em baixa até pelo menos o começo de 2021, isso de acordo com a agência de avaliação de risco Moody's. A projeção inicial do Instituto de Aço Brasil era de um avanço esse ano de 5% em relação a 2019. Mas a perspectiva agora é que o consumo de aço no país caia 20%. Como se trata de empresas exportadoras, parte da queda do mercado interno pode ser compensada pelas compras lá fora, por exemplo, da China. A Gerdau também possui siderúrgicas nos Estados Unidos e deve aproveitar melhor a recuperação da economia americana. Mas a economia brasileira, mais fraca, deve limitar ganhos para a empresa como um todo. É isso, muito bem, Sami. Então, além desses setores todos que a gente falou, que a gente abordou aqui, o que acontece? Existem alguns outros que seguem um passo atrás do Ibovespa também, é claro. A gente pegou 5 que se destacaram nesse ano. Mas se você está acostumado com o mercado, sabe que cenários mudam. Por exemplo, com uma vacina, um novo tratamento para a Covid, setores como de viagens podem reagir com rapidez. É esperado que isso aconteça. E claro que olhar por o setor é importante, só que é fundamental analisar as empresas em cada um deles. Gestão, inovação, desempenho na crise são aspectos que nem sempre são iguais a todas as empresas. Ao contrário, existe uma diferença imensa, ainda que seja em um mesmo setor, em um mesmo segmento. Então, tem que garimpar as empresas boas em cada setor. São 2 elementos para analisar, né? Quão promissor é um segmento e dentro dele, quais são as empresas que parecem mais preparadas para o cenário futuro. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma é estratégica, né? Você olhar os comunicados. Para quem está começando agora em bolsa, toda empresa listada tem uma área de relacionamento com o investidor. Sim. Então cabe a eles dar as informações, mostrar os dados, o que eles esperam. Claro, você como investidor, você pode comprar a tese ou não comprar.
De qualquer forma, os setores que mais sofreram talvez sejam que têm mais potencial de recuperar, porque existia um setor até então indo de alguma forma. Então, eu prestaria bastante atenção como possíveis oportunidades. Certo. Muito bem, Samidana, vamos agora para o giro de notícias. Aumenta a temperatura na fervura política. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão por entender que o ex-assessor de Flávio continuava cometendo crimes, estava fugindo e interferindo na coleta de provas. Ele estava em um imóvel do advogado da família Bolsonaro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu demissão do cargo. Considerado um dos mais leais escudeiros do presidente, ele se envolveu em uma polêmica recente chamando os ministros do STF de vagabundos. Ocupou a função por 14 meses. Com o aumento do home office, cresceu também o número de ataques hackers a empresas brasileiras, uma alta de 330% entre fevereiro e abril. Algumas empresas afetadas precisaram até suspender temporariamente a produção. Até a Petrobras. A empresa, que tem uma cultura bastante tradicional, decidiu manter cerca de metade da sua equipe administrativa em home office de forma permanente. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,60%, com 96.125 pontos. O dólar subiu pouco mais de 2% e terminou cotado a R$ 5,37. Várias coisas, né? Primeiro que Atibaia virou um polo, né? De um grande esconderijo do Brasil. Atibaia, verdade, que era a cidade do morango, agora virou a cidade. Não Já sei. Foi a cidade do sítio. Do sítio, do morango, do Queiroz, não sei. Mas muito agito lá no interior de São Paulo. O Queiroz falou que ele não estava se escondendo. Então também eu não entendi. Foi nada, vai demorar alguns meses. Agora, o pessoal... O ministro da Educação era um cara muito polêmico, né? Sim. Estão falando que ele pediu, inclusive, asilo político em Portugal, mas não vão dar porque ele tinha problema com a língua. Olha que maldade. Mas não fui eu que fiz essa piada infame. Agora, eu desejo sucesso para ele e para todos os outros, sei lá. Agora você vê como já aconteceu em diversos momentos da história brasileira, né? Até mesmo do passado recente. Mesmo em situações de turbulência política, a economia consegue várias vezes passar ao largo disso. A Bolsa de Valores continuou subindo, apesar de um dia de tantas notícias assim. Você teve algumas coisas, né? Você tem uma questão do primeiro IBCBR, que saiu ontem, que é aquele estimativa do PIB, caiu muito, mas caiu menos que o esperado. Então, é visto como um lado bom. Teve também a Petrobras. O que aconteceu? O preço do petróleo subiu. Quando sobe, todo mundo fala, então é bom para a Petrobras. Para você ter uma ideia, pegando o barril do Brent, né, que é a referência aqui, usado como referência, 1,92% de alta. O WTI, que é a referência americana, 2,42%. Então, isso foi um destaque. O que mais podemos falar? Tivemos o corte de juros, que na verdade se confirmou ontem no final do dia, mas já estava fechado o mercado. Então talvez a confirmação deu também um impulso. Não, e teve uma bela valorização do Itaú. Aí o pessoal está animado com o Itaú. O Itaú tem sido bastante transparente, né? Tentado mostrar suas preocupações, deu uma confiança também para o mercado. Eu acho que está bastante relacionado também ao tema central desse programa que nós fizemos aqui hoje, né? Nessa abordagem. São segmentos que não andaram tanto quanto o Ibovespa, mas por isso mesmo as melhores empresas, as empresas que estão mais bem posicionadas nesses setores, podem se recuperar com maior agilidade, recuperar o tempo perdido. Então, alguns analistas estão vendo nesse sentido. Eu mesmo tenho bancos na minha carteira, eu acho que é um segmento também interessante. Também na sua carteira tem tudo, tem bancos, tem R$10 em cada. A maior carteira deste país é de Doni. No dia que ele resolver vender, a bolsa vai desabar. Mas também devemos... George Soros do Brasil. Jorge Soros. Tá bom. Agora, Doni, então o negócio do Queiroz, por enquanto, não pegou na bolsa. Por quê? Não. Porque ainda não existe uma ligação clara entre o Queiroz e o presidente Bolsonaro. O problema lá é com o zero o quê, que é o Flávio? Com o Flávio Bolsonaro, o zero alguma coisa. Que o filho número? Não sei, é algum número lá. É o 03? Não sei. Eu não sei, não acompanho a série dos Bolsonaros na sequência cronológica. Então ficou isso. E aí,
a gente vai para o final de semana. Vai para o final de semana. Eu quero só mostrar rapidamente para você que se interessa nesse assunto de investimentos. Nós recebemos muitas perguntas com relação ao que fazer com a nova taxa Selic, onde investir e tudo mais. E foi preparada uma matéria especial sobre isso lá no nosso site. A gente pode até espelhar a tela do meu computador. Olha só, estamos aqui no site investnews.com.br. Você está vendo, né, o nosso loginho aqui no topo. Agora está vendo o loginho aí no topo. Selic em 2,25, onde investir e quanto rendem as aplicações. Então é uma matéria da Caterine Rivas, preparada né, por ela aqui, com muito carinho, com muitos dados, com várias informações, tabelas comparativas, ou seja, tem muita informação. Nós falamos bastante na nossa live de ontem, certo, Samidana, a respeito disso. Mas se você perdeu a live ou caso você queira também uma explicação mais pormenorizada, é só ir lá no investnews.com.br depois de deixar o clique neste vídeo. Isso é muito importante, muito importante. Bom, falamos do Alexa, do Telegram. Tem 3, fiquei checando aqui, tem 3 charadas. Que nós prometemos, né? Você prometeu, tem que ficar caçando segurou a audiência até este momento. É o momento de auge, melhor do que isso não fica. Ó, o que um cromossomo falou para outro? Não sei, cromossomos lindos. É mais ou menos. Lindos. Agora, uma que você vai gostar como as enzimas se reproduzem. Essa é da família das enzimas, né? Uma enzima da outra. Como as enzimas se reproduzem uma enzima da outra. Agora eu quero saber qual a semelhança entre um cachorro e o ouro. Cachorro e o ouro? O ouro na tabela periódica é AU, né? Não, é porque os dois têm uns quilates. Essa é um pouco melhor. Pô, eu já estava indo lá para os meus tempos de colegial. Chega tá também, bom. Porque senão a pessoa pode rir muito, ter um ataque e não conseguir se recuperar. Recuperar tempo e pode perder dinheiro, a gente está muito preocupado com isso. Voltamos na segunda. Sim. Neste bate local, neste bate horário. É isso aí, valeu. Tchau.